E estamos ao vivo e bem vivo, mais uma sexta-feira, então, gente. Quem está chegando agora pelo YouTube, curta, compartilha, comenta, inscreva-se nos canais, tanto o meu quanto do Theo Escritura. Ative o sininho para receber as notificações, porque seguidamente nós trazemos conteúdos relevantes aqui para vocês no YouTube. Vamos continuar então o nosso estudo de sexta-feira, tá? Nós adentramos na parte 38, a página 236 de 245. Já estamos com menos de 10 páginas, somente 9 páginas a mais. Possivelmente daqui umas 2 ou 3 aulas no máximo, terminaremos o estudo aqui no livro Jesus e o Fim dos Tempos, do Dr. Thomas Ice. Antes de começar, vamos para a nossa chamada. Eu sei que o Isaías não pode falar, porque ele já me avisou ali no início. Peço aos que puderem falar, permitam a autorização da imagem de vocês, tá? Janaíra, a senhora autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? É com muita alegria que eu gostaria de informar que o meu nome é Janaíra e sim, eu Perdão. autorizo o uso da minha linda e maravilhosa voz. Muito obrigada pela oportunidade. Tá, perdão, eu nunca. Eu tenho a dificuldade de lembrar nomes e é uma dificuldade mesmo. Alisson, a senhora autoriza a exposição da sua voz e da sua imagem? Shalom, autorizado. Ok, muito obrigado. Milton, não sei se tu tá ouvindo aí, pode falar ou não. Autoriza? Sim, autorizo. Ok, obrigado. Irmã Valéria, a senhora autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Autorizo. Obrigado. Parte 38. Hoje a gente vai falar da parábola dos talentos. Antes disso, Alisson, consegue orar para nós aí, para nós começarmos o estudo? Claro. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, Senhor, que se renovaram mais uma vez em nossas vidas, Senhor, nesse dia, nessa manhã. Obrigado pelo teu amor, Senhor, derramado em nossas vidas, pela tua graça. Que o Senhor possa e queira, Senhor, trabalhar em nossos corações hoje, concedendo-nos inteligência, conhecimento, concedendo-nos, Senhor, entendimento a respeito da tua palavra, Pai. Que essas verdades não fiquem apenas de forma intelectual, mas que possam também ser aplicados na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor. Que cada um de nós possa contribuir conforme aquilo que o Senhor for nos dando, para que teu nome sempre seja glorificado, Senhor, em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Mateus capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 30, a parábola dos talentos. O texto sagrado diz o seguinte: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e que eu, ao voltar, receberia juros do que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância.
mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, do 14 até ao 30, a parábola dos talentos. A segunda sessão do capítulo 25 de Mateus corresponde a uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, a parábola dos servos fiéis e do servo infiel, dá continuidade aos ensinamentos proferidos para a nação de Israel à luz da volta de Cristo. O fato que já foi observado em Mateus 24, essa parábola muitas vezes é pregada em nossos dias sem haver qualquer consideração que seu contexto faz alusão a Israel e a volta de Cristo. Quando examinamos outros registros dessa parábola, em textos correlatos, como por exemplo, Marcos 13:34 e Lucas 19, do 11 ao 27, verificamos que ambos relatos também estão inseridos no contexto da segunda vinda e do juízo vindouro. O relato de Mateus contém a versão mais extensa da parábola. E aqui, gente, eu vou fazer a primeira pontuação. É interessante que, geralmente, quando a grande maioria das vezes que é pregada essa parábola, ela realmente nunca é contextualizada em um sentido de para a nação de Israel e da segunda vinda. Muito se enfatiza nessa parábola a questão do fazer para Cristo, as obras que a gente pode fazer, aqueles talentos que Cristo nos confiou, e como a gente multiplica, como a gente faz para multiplicar as coisas do reino de Deus. Ela é muito enfatizada nesse aspecto e nem um pouco enfatizada no aspecto real, que é a questão para a nação de Israel, que é o servo ali em questão, e a questão da segunda vinda de Cristo, se eles estarão trabalhando e sendo vigilantes, aguardando a segunda vinda do Messias. Então, gente, não sei se vocês querem comentar alguma coisa acerca disso. Vocês também só ouviram dentro desse aspecto da gente fazer algo e dentro do contexto de ser para a nação de Israel. E tratando da segunda vinda, talvez vocês não tivessem ouvido ainda, não tivessem dado de conta do que se refere essa parábola. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fica à vontade. É interessante como você vê, como você estava dizendo, né? Normalmente é relacionado a talentos ou dons dados por Deus à igreja, normalmente. Nem sempre fazem, por exemplo, às vezes que eu vi, né, alguns textos esse texto sendo pregado, sendo exposto, normalmente nem sempre, como você disse, também fazem aplicações com relação à segunda vinda, mas quando fazem aplicações com relação à segunda vinda, eles costumamente confundem com justamente o tribunal de Cristo. Então, eles entendem que é a igreja diante do tribunal de Cristo, que esses talentos, então, é Deus cobrando da igreja a respeito dos dons que foram dados à igreja. Então, olha, é muito raro ver alguém pregando esse texto, expondo este texto, fazendo uma referência justamente correta de Israel e eles estando vigilantes ao retorno de Cristo na segunda vinda. Fato. Eu acho que nem a parábola da figueira, a parábola das virgens também, eu ouvi corretamente sendo exposto dentro do contexto da nação de Israel. Isso aí a gente não vê. Nunca vi. Dos talentos eu já vi, como disse, com relação à segunda vinda, mas sendo uma referência à igreja diante do tribunal de Cristo e não com relação a Israel. Mas com relação à segunda vinda, sim. Porém, né, eles acabam distorcendo o texto, tentando aplicar a igreja como é de costume dos nossos queridos amigos que gostam de substituir a igreja e o Israel justamente pela igreja. Eu sei que é difícil muitas das vezes, as pessoas têm esse foco, né, de todos os textos serem aplicados ipsis literis para a igreja, mas as pessoas se esquecem que a escritura ela foi escrita dentro de um contexto para uma aplicação específica para os leitores originais. Jesus ali está olhando e está falando para a nação de Israel. Claro que existe o significado que é aplicada à nação de Israel, para quem ela foi redigida, mas existe a significância. O problema é que as pessoas pegam a significância, que é a aplicação prática e moral que existe em todos os textos bíblicos, e aplicam tudo único e exclusivamente para dentro da igreja.
e não olham a intenção autoral, o público que está sendo redigido, o texto e todo o contexto e o ambiente textual que ela está inserido. Esse é um dos maiores problemas da leitura do crente, principalmente nessa era pós-moderna. Tudo ele tem como se fosse para ele. Ele abraça tudo como se fosse para ele, porque ele é participante da igreja, então tudo que está escrito ali originalmente foi dado para a igreja com uma aplicação de cumprimento para a igreja. E não é assim que funciona. É por isso que tem muito erro de interpretação bíblica, principalmente no meio reformado, tá? E eu acredito que principalmente também quando se trata de profecias. Sim. É claro que, obviamente, nós podemos tirar ensinamentos e aplicações práticas para o dia a dia com relação a profecias, porém, isso não quer dizer que o significado, a extensão daquela profecia, ela possa ser generalizada para todos. É uma profecia, por exemplo, quando a gente olha para as alianças e as promessas de caráter incondicional, nós conseguimos aprender que Deus, ele é de fato fiel, que aquilo que Deus prometeu, ele cumpre, de fato. Por exemplo, nós podemos entender que com relação à salvação, a nossa salvação, ela está guardada em Cristo, porque Deus é fiel e nos mantém, de fato, protegidos, digamos assim, em suas mãos. Agora, eu não posso pegar um texto que fala sobre bênçãos espirituais e terrenas para Israel e querer fazer com que o significado daquele texto literal seja aplicado para a igreja. A sua significância é completamente diferente, ou seja, aquilo que eu posso aprender com o texto é completamente diferente, muitas vezes, do que realmente o texto traz com relação à aplicação de uma profecia, de fato, literal. Então, não necessariamente a sua significância, ela precisa coincidir com a aplicação da profecia, mas a profecia não pode ser distorcida por causa da significância. Eu sei de onde é que vem esse mal, tá? Esse mal vem de uma leitura mais devocional e não de uma leitura exegética. Ah, sim, sem dúvida. Porque aí você procura, por exemplo, poxa, o que eu consigo aprender com Zacarias 14, por exemplo? Aí você tenta encontrar dentro do texto princípios morais, princípios relacionados à vida prática para aplicar, e muita gente confunde esses princípios que existem no texto e tentam aplicar justamente no significado da profecia, ou na abrangência das promessas daquela profecia, e etc. E aí bagunça tudo. Danner, eu tenho preconceito com esse pessoal que sempre tá lendo devocional. Meu devocional, eu leio devocional. O senhor não gosta de café com Deus Pai? Na verdade, eu não curto muito devocional, tá? A pessoa, cuidando qual é o devocional? Não, pega a Bíblia e lê. Devocional é pegar a Bíblia e ler, tá? Porque senão tu fica dependente daquele cafezinho ali com leite bem adocicado dos devocionais e acaba se esquecendo de pegar a intenção autoral, todo o contexto, né, que o que o autor quis dizer de fato para o público no qual ele escreveu. Isso aí se perde. E isso aí eu vejo muito, principalmente na igreja brasileira. É muita leitura, é muita exegese devocional e pouca exegese histórico-gramatical. Tá? É uma frase de efeito que o Danner sempre gosta de trazer. Voltando à leitura aqui, gente. Em harmonia com as parábolas que Jesus proferiu anteriormente em seu discurso, essa parábola lida com a questão da fidelidade, de maneira que um verdadeiro filho do reino age durante o tempo da ausência do seu senhor. Preste muito bem atenção, a ausência do seu senhor. Será fiel ao seu senhor ou se comportará como um servo inútil. Os servos eram avaliados com base no modo pelo qual administravam suas responsabilidades durante a ausência do seu senhor. Após a volta do senhor, aqueles servos que foram fiéis na execução das suas tarefas e recompensados com vultosos benefícios financeiros e com promoções de cargos e de maior responsabilidade no futuro reino daquele rei. Dr. Toa-san faz a seguinte observação, abre aspas para Toa-san. Conforme foi aqui mostrado, os herdeiros do reino receberão mais bênçãos ainda, ao passo que as pessoas que não herdam são impedidas de qualquer oportunidade de entrada no reino. Os indivíduos que receberam galardões serão recompensados de acordo com a sua fidelidade, não conforme a dimensão da sua obra. A parábola diz respeito à prestação de contas que Deus requererá de Israel na ocasião da sua segunda vinda
ou na segunda vinda de Cristo. Pela mordomia, administração, tá? Que ele confiou a essa nação. Dr. Tuassan menciona o seguinte, vamos abrir a segunda aspas para ele. As últimas 3 parábolas dão instruções práticas à luz da vinda do rei, para julgar e reinar. O princípio que fundamenta cada parábola é o mesmo que foi proposto no Sermão do Monte, em Mateus 7, do 16 ao 21. O fruto da fidelidade e da prontidão revelaria o caráter daqueles que estarão vivos naqueles dias e precederão a sua vinda. Em cada parábola, o caráter se manifesta pelas obras. Essa concepção constitui a chave para a interpretação da passagem que vem em seguida, a qual trata do julgamento das nações, Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Dessa forma, constatamos que as parábolas das 10 virgens de Mateus 25, do 1 ao 13 que a gente viu na sexta passada, e a dos talentos que a gente está vendo hoje, versam sobre a fidelidade de Israel à luz de sua responsabilidade, ao passo que o restante do capítulo 25, do 31 ao 46, aborda o julgamento das nações executado pelo Messias. Julgamento esse cuja base será o modo pelo qual as nações tratam o remanescente judeu durante a tribulação. Tanto no caso de Israel quanto no caso das nações, haverá uma reação mista. Alguns serão encontrados fiéis e preparados, enquanto outros, muito provavelmente a maioria, não. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse tópico que foi trabalhado aí? Estão conseguindo compreender as divisões, as parábolas, do que está contextualizada essas parábolas, do que elas tratam e apontam, abre a nossa mente quando a gente faz uma leitura mais contextualizada da Bíblia, tá, gente? Isso daí foi o que me chamou a atenção no dispensacionalismo. Quando eu comecei a estudar a hermenêutica dispensacionalista, entendi o modelo de interpretação, essa cosmovisão que o dispensacionalismo traz, ali abriu minha mente de uma forma, vamos dizer assim, deu um choque de realidade, que eu acabei me dando de conta que eu era muito mais um alegorista por excelência do que um exegeta honesto da Sagrada Escritura. O retrato da realidade dispensacionalista. Na parábola em estudo, Jesus se descreve como o abastado senhor de uma casa que está prestes a partir para uma jornada fora do país e delega várias responsabilidades aos seus servos. Essa parábola contém todos os elementos básicos que, segundo os intérpretes dispensacionalistas, dizem respeito ao teste das diversas eras ou administrações ou dispensação, tá, que compõem o plano de Deus na história. Charles Hyre, um eminente porta-voz do dispensacionalismo, abre aspas aqui, o pai do dispensacionalismo revisado, menciona que o Oxford English Dictionary, dicionário Oxford da língua inglesa, muito bonitinho, define uma dispensação teológica como um estágio na revelação progressiva especialmente adaptado às necessidades de uma determinada nação ou de um período de tempo. Também pode significar a era ou período durante o qual um sistema vigorou. Fecha aspas. A palavra dispensação traduz o substantivo grego oikonomia, é traduzido, né, pelo substantivo grego oikonomia, que em versões mais modernas é traduzido pelo termo administração. O verbo grego oikonomeu se refere ao ato de dirigir os afazeres de uma casa. Hyre explica o seguinte: no Novo Testamento, a palavra dispensação significa gerir ou administrar os negócios de uma casa, como, por exemplo, na história que Jesus contou do administrador infiel, registrada em Lucas 16, do 1 ao versículo 13. A palavra grega oikonomia é um termo composto pelas palavras oikos, que significa casa, e a palavra nomos, que significa lei. Quando esses dois termos, né, oikos e nomos, né, são aglutinados ou juntados para formar uma palavra, a palavra dispensação comunica a ideia central de gerenciar ou administrar os afazeres de uma casa. Vamos abrir aspas aqui. As diversas formas da palavra dispensação
ocorrem 20 vezes no Novo Testamento. Isso é muito importante, gente, a gente saber, porque eu já ouvi, não uma, não duas, não 3 vezes, mas várias vezes, aliancistas dizerem que a palavra dispensação não existe na Escritura. Eu já ouvi. Eu fiquei assim, como? Dispensação nem tem na Escritura. Eu disse, meu Deus do céu, meu amado. Que Bíblia tu lê, criatura? Deve ser a Bíblia do bebê. A Bíblia do bebê, sim, só tem desenhos, tem gravuras bonitinhas e coloridas ali, e não tem mesmo a palavra dispensação ali. Vai ter as gravuras. Agora, eu já ouvi isso muitas vezes de aliancistas, e eu acho engraçado porque aí eu pego citações, por exemplo, de Palmer Robertson, onde Palmer Robertson alega existir dispensações. Aí eu jogo até aqui um aliancista, talvez o maior aliancista pactualista da nossa era, da nossa dispensação, ele acredita que dispensações são bíblicas. E aí... Bom, é interessante que é um argumento muito... Cara, é muito vergonhoso esse tipo de argumento. É a mesma coisa que eu chegar e dizer assim, não existe a palavra trindade na Bíblia, então logo não existe trindade. Não, mas... É nesse nível, entendeu? Então, se tivesse ou não tivesse, isso não vai invalidar uma hermenêutica histórico-gramatical ou histórico-literal. Isso não invalida ela. É que eles têm na cabeça deles o seguinte, assim, Alisson. Não, eu sou aliancista. Eu sou aliancista porque eu acredito em pacto. Logo, se tem pacto, eu sou bíblico. Aí o que eles... não, mas a associação é essa mesmo. Não, realmente é essa. Aí o que eles fazem? Mas eu nunca li no Novo Testamento sobre a palavra dispensação, porque eles usam a NAA, e a NAA traz o quê? Ela não traz a palavra dispensação. Não. Ela traz acomodações, ela traz administração. Administração, normalmente. Então, o que acontece? Eu não conheço a palavra dispensação. Não está na Bíblia, então dispensacionalismo não é bíblico. É bem assim mesmo, cara. Pior que é assim mesmo. E eles esquecem que tanto dispensacionalistas quanto pactualistas acreditam em dispensações e acreditam em pactos e alianças. Não, bom, eu tenho meu debate para que vai acontecer, sem ser nesse final de semana, no próximo final de semana. Eu tenho certeza absoluta que meu oponente vai vir com a pecha de dizer que o dispensacionalismo não acredita em pacto. Eu tenho certeza absoluta que ele vai dizer isso. Entendeu? Esse é o nível dos aliancistas brasileiros. Tá? E daqueles que arrogam para si ser grandes teólogos, defensores da ortodoxia protestante. Difícil, cara. Difícil. A única ocorrência do verbo grego oikonomeu se encontra em Lucas 16:2, onde é traduzido por ser mordomo. O substantivo grego oikonomos ocorre 10 vezes. Lucas 12:42, 16, verso 1, 13 e 8, Romanos 16, 23, 1 Coríntios 4, 1 e 2, Gálatas 4, 2, Tito 1, 7 e 1 Pedro 4, 10. E normalmente é traduzido por mordomo ou administrador, mas em Romanos 16, 23 foi traduzido por tesoureiro. Olha para te ver como as traduções tiram o significado, às vezes, que o autor quer trabalhar ali. O substantivo grego economia é usado 9 vezes em Lucas 16, verso 2, 3 e 4, 1 Coríntios 9, 17, Efésios 1, 10, Efésios 3, verso 2 e verso 9, Colossenses 1, 25, 1 Timóteo 1, 4. Nessas últimas referências, o termo foi traduzido de forma diversificada: administração, responsabilidade de dispenseiro, dispensação e serviço. O Dr. Charles Hyre elaborou a seguinte definição descritiva de dispensacionalismo. Abre aspas aí para ao saudoso Dr. Charles Hyre. O dispensacionalismo contempla o mundo como uma casa de família dirigida por Deus. Deus gerencia ou administra os negócios desse mundo-casa de acordo com a sua vontade, em vários estágios de revelação no decorrer do tempo. Esses vários estágios traçam os limites distintos das diferenças ou das diferentes economias na concretização do seu plano. Preste atenção, seu plano singular. Essas diferentes economias constituem as dispensações. Dispensações, plural, plano singular.
O entendimento das diferentes economias de Deus é fundamental para a correta interpretação de sua revelação dentro dessas várias economias. O Dr. Charles Hyde salienta estas características de uma dispensação na perspectiva de um dispensacionalista. Vamos abrir aspas aí para Dr. Charles Hyde caracterizando o que seria uma dispensação. Há sempre duas partes envolvidas. Há responsabilidades específicas. Existe tanto prestação de contas quanto responsabilidade. Uma alteração pode ocorrer no momento em que se constatar infidelidade na administração vigente. Deus é aquele a quem os homens devem prestar contas. A fidelidade é requerida da parte subordinada. Uma administração ou mordomia pode terminar a qualquer momento. As dispensações estão relacionadas com os mistérios de Deus. A dispensação ou dispensações e eras são conceitos correlacionados. Há pelo menos 3 dispensações e é provável que aqui o Dr. Charles Hyde, é provável que existam 7, porque ele estava ainda embebido dentro daquele contexto do dispensacionalismo clássico e ele acreditava ainda, em certo sentido, que eram literalmente 7 dispensações. Eu, Danner, não acredito nisso, mas Charles Hyde, saudoso Charles Hyde, ele variava, ele entendia que 3 eram incontestes, incontestável, e provavelmente existiam as 7 dispensações. Se vocês são bem, estão prestando bem atenção, vocês notaram, eu vou ter o meu debate sobre se Deus fez um pacto de obras com Adão ali em Gênesis 2:17, tá? Eu vou debater isso aí, sem ser nesse final de semana, no próximo final de semana, no dia 5. Vocês pararam para ver que a definição de uma dispensação ela é ipsis literis o que acontece com a descrição de Gênesis 2:17? Há 2 partes envolvidas, Deus e Adão. Há responsabilidades específicas, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe tanto uma prestação de contas quanto a responsabilidade. Adão tinha a responsabilidade de não comer. E ele prestava conta daquilo ali não comendo. A obediência dele era caracterizada não comendo do fruto. Uma alteração pode ocorrer no momento que se constatar a infidelidade da administração vigente. O que Deus fez quando Adão comeu do fruto? Caiu. Houve a queda. Deus rompeu aquela determinação que existia naquela dispensação. Deus é aquele a quem os homens devem prestar conta. O prestar contas de Adão era não comer, e Deus estava monitorando isso. A fidelidade é requerida da parte subordinada. Deus diz para Adão, não comerás do fruto. Vocês notaram que tudo que acontece ali em Gênesis 2 não é um pacto, mas sim vamos dizer assim, uma descrição de um trato econômico de Deus com Adão antes da queda e um trato econômico de Deus com Adão pós a queda? Essa é a diferença da leitura dispensacionalista para a leitura aliancista. Mas após a queda, nós vemos que, apesar de eles enxergarem um pacto, digamos assim, o pacto da redenção, o pacto da graça, o pacto da redenção sendo feito antes da fundação do mundo e o pacto da graça sendo realizado justamente na promessa do próprio evangelho, interessante que eles não levam em conta as outras características ou aquilo que Deus ele fala para o homem e para a mulher e para a serpente com relação ao que acontece após a queda. Se torna uma outra administração e um outro tipo de relacionamento, vamos dizer assim. Sim. É porque eles levam em consideração o que aconteceu, digamos assim, as descrições que Deus dá do relacionamento que ele tinha com Adão, ou seja, a administração daquele relacionamento, o que Adão deveria fazer, qual deveria ser a obediência de Adão, que Adão obedecendo, não comendo fruto, Adão cuidando, cultivando o jardim, protegendo o jardim, enfim, todas essas questões. E aí depois você vê que eles levam isso em consideração no pacto, justamente até mesmo por conta do pacto da criação, enfim, que o homem precisa casar, trabalhar e ter filhos, né? Guardar o sábado, enfim, essas questões assim. Mas eles não levam em consideração as questões relacionadas no segundo pacto após a queda, que seria justamente o pacto da graça. Eles não levam em consideração aquilo que Deus diz para o homem com relação
ao trabalho ser mais difícil, com relação às dores que a mulher sofreria no parto, etc. Isso não faz parte do pacto. Uhum. Mas com relação ao pacto de obras, tudo que Deus fala para Adão, eles levam em consideração que faz parte daquele pacto. Uhum. É o que eu sempre falo, né, pessoal? Quando a gente não leva o texto bíblico a uma seriedade ao ponto de ver que a gente só pode crer no que o texto diz e não naquilo que a gente quer que o texto diga, eles vão continuar vendo pacto ali. Eu falo porque eu passei pelo lado de lá. Eu vi aquilo ali. Se alguém pegar uma Bíblia, por exemplo, vamos lá, um professor de português que não é cristão, pegar e ler o relato de Gênesis, capítulo 2, e o capítulo 3, e perguntar para ele, o que você entendeu disso aqui? Zero vão achar pacto ali. Entendeu? Eles vão simplesmente dizer que Deus deu uma ordem a Adão e foi isso. Isso. E aí o homem pegou e foi punido. Mas é o que diz o texto. Exatamente, é o que diz o texto. Não existe nenhuma característica. Olha, é incrível. Aí tu vai perguntar para qualquer pessoa que possa ler o texto livremente, sem nenhum tipo de arcabouço teológico, vai dizer a mesma coisa, que a única aliança que eles enxergam ali após os eventos da queda é a aliança com Noé. Sim. E é engraçado, né? E é muito engraçado isso. A aliança com Noé, Deus diz explicitamente que vai fazer uma aliança, dá o sinal da aliança e mostra como vai ser feito a aliança ali. Aí para Adão, difícil, né, gente? Vamos voltar à leitura aqui para nós terminarmos. Quando compararmos as dispensações com as características específicas dessa parábola, constatamos o seguinte: cada dispensação começa com uma responsabilidade atribuída ao administrador. Nessa parábola, os administradores são servos, Mateus 25:14. A sua responsabilidade é de realizar a administração fiel, Mateus 25:19. Apesar de a parábola retratar alguns administradores ou servos que foram infiéis, cada dispensação dentro do plano de Deus termina em fracasso. Exemplo do que é representado pelo servo infiel, Mateus 25, 18 e 26. Desse modo, cada era termina em juízo, porque Deus responsabiliza seus administradores por suas ações, o que pode ser visto na atitude de lançar o servo inútil para fora nas trevas, Mateus capítulo 25, 30. O enredo dessa parábola proporciona um paradigma da maneira pela qual Deus gerencia a história humana, de acordo com a sua revelação, no caso a Bíblia, tá, gente? A despeito de Satanás e do mundo descrente, Deus sabe muito bem que o que está fazendo ao longo de toda a história, Deus sabe muito bem que está fazendo, né, ao longo de toda a história. Deus está no controle. Ainda que vivamos em uma época em que Ele permite que a humanidade siga seu próprio caminho, faça o que bem entende, o dia do juízo há de chegar, quando Deus exigirá dos seres humanos a prestação de contas pela mordomia que Ele lhes confiou. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, e terminamos o estudo de hoje, e na próxima sexta nós vamos tratar da segunda vinda, a volta gloriosa de Jesus e o julgamento das nações. Se tu ficou até agora aqui no canal do YouTube, tanto no meu quanto do Theo Escritura, curta, compartilha, comenta, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque quase sempre, quase todos os dias estamos trazendo conteúdos para vocês aqui no YouTube. E muito obrigado pela participação e fui. Agora ficamos com o bate-papo ao vivo aqui com os irmãos que estão presentes no nosso estudo. Valeu, gurizada, um abraço e fui.